O missionário Bruno falou outro dia na pregação sobre o avivamento. Eu vou dar um complemento aqui do que ele falou e dar mais algumas informações para os irmãos. Amém? Amém. O que é o avivamento? O avivamento é dar a vida àquele que não tem vida. Lá em Ezequiel 37 era o vale de ossos secos, e o Senhor disse a Ezequiel: esses ossos podem viver? Aí tu sabe, Senhor. E aí ele profetiza. Ele profetizou, e os ossos foram criando nervo, foram se juntando, criando nervo, carne, os órgãos, tudinho, e ficaram ali inertes. Depois de estar prontinho. Foi igual a Adão. Ele preparou Adão de barro. Adão estava prontinho, mas não tinha vida. Não é? Aí o que o Senhor fez em Adão? Soprou nas narinas de Adão. Aí Adão teve vida. Glória a Deus. Lá no Vale de Ossos Secos, no final ele diz assim: Filho do homem, profetiza aos quatro cantos da terra para que venha o vento sobre esse vale de ossos secos. E ele soprou, e o vento trouxe vida. Amém? E aquele exército se levantou. Muito bem, então quem é que pode fazer isso? Deus, em primeiro lugar. E a mulher, sabia? A mulher, quando ela dá a luz, ela deu vida. Vocês percebem isso? Só a mulher tem essa capacidade, juntamente com Deus. Quando ela dá a luz, ela dá vida. Tem criança que nasce sem vida. Isso aí é até complicado no direito, é uma porção de complicações que tem para resolver. Mas tem criança que nasce sem vida. Tem umas que nasce com vida e passa poucas horas e depois morre. Mas também é uma outra questão que a gente não vai entrar no detalhe. Mas aquela que nasceu com vida, que permaneceu com vida, a mulher deu a luz. Né? Aquela que nasceu com vida, mas poucas horas, mas deu a luz também. A luz é vida. O Senhor disse que Ele é a luz, Ele é a vida, então a luz é vida. Amém? Amém. Irmãos, o avivamento, por incrível que pareça, como o missionário Bruno falou aqui, ele começa com a oração de uma pessoa. De uma pessoa. Lembra de Joquebede? Joquebede lá no Egito, ela começou a orar. E começou a buscar o Senhor. E começou. E aí veio o marido dela, e a família dela. E aí de repente, Deus disse assim, Moisés já estava lá em Midian, né? Disse assim: vai, porque o meu povo está clamando. Vai, porque tu vai libertar o meu povo. Bem? Isso aí a gente pode conceber aqui na nossa teoria, né, como um avivamento, né, a libertação do povo de Deus. Glória a Deus. A igreja dos apóstolos, em Atos 2:3, ela foi o nascimento da igreja, mas teve um grande avivamento, porque são 120 pessoas dentro do cenáculo, e de repente um vento impetuoso entrou. A palavra de Deus, um som de um vento impetuoso dos quatro cantos da terra também, e batizou a todos com nível de fogo. Tinham 17 nações ali, 17, e 11 línguas, e todas aquelas 11 línguas, as pessoas entenderam na sua língua materna o que eles estavam falando em línguas estranhas. Aí a gente pode pensar assim: ele falou na língua do povo? Não, irmão. Ele falou, sabe como? Ele falou a línguas estranhas, e o Espírito Santo interpretou a cada um na sua língua materna. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Amém. Isso é maravilhoso, né, irmão? Isso é maravilhoso. O Espírito Santo vai e transforma, cada um ouvindo a sua língua materna. E aí eles entenderam que eles estavam falando a língua materna, mas não estavam. Estavam falando línguas estranhas. Glória a Deus. E aí eles disseram: como é que essas pessoas incultas podem falar esse tanto de idioma? Mas não, eles não entenderam nada. Eles entenderam só que Deus, o Espírito Santo colocou no ouvido deles. E ali, irmão, naquele momento aceitaram, 5.000 pessoas aceitaram Cristo. Deus. Na pregação de Pedro. Amém? Amém. Pois bem, então a igreja dos apóstolos, ela caminhou, irmão, com todo o propósito que Deus colocou. Curando, fazendo milagres, maravilhas,
Quer dizer, a igreja dos apóstolos caminhou até 310, no início do quarto século. 310. Chegou o imperador Constantino I, imperador, e ele incorporou a igreja, ele aceitou o cristianismo, mas ele trouxe o cristianismo para a religião romana. É por isso que a igreja romana chama assim, Igreja Católica Apostólica dos Apóstolos Romana. Vocês entenderam o nome da igreja? Mas é o que aconteceu. A igreja dos apóstolos sucumbiu. Acabou o batismo com o Espírito Santo, acabou-se os milagres, acabou-se todas as maravilhas que eles faziam, Pedro e tal, aquela turma toda, e veio fazendo discípulos até 310. Mas aí Constantino incorporou a igreja e colocou a idolatria, aquelas coisas todas tinham que ser reçadas. Pois é, ficou 1.200 anos. 1.200 anos ficou assim. Quando chegou em 1500, saiu um bispo da própria igreja chamado Lutero. E a igreja estava vendendo aquele indulgência. Até falei aqui, mas vamos repetir porque está indulgência para ter a salvação no céu. Chegava lá com um pouquinho de dinheiro, você tem um terreno pequeno, com um monte de dinheiro, você tem um terreno maior. E a pessoa não morreu. Mas era a igreja que estava falando. E era a única que tinha. Né? Mas aí Lutero foi estudar a palavra. Lá em Romanos, quando ele descobriu isso assim, Romanos 1,17, Romanos 1,17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele leu essa frase, ele disse: o que é isso? Como é que pode, o justo viverá pela fé, como é que pode estar vendendo indulgência? Né? Aí ele questionou, e ele foi estudar mais. Ele fez 95 teses e colocou nas igrejas lá da Alemanha, que ele era alemão, né? Colocou na igreja da Alemanha, todas as 95 teses. E houve uma revolução na igreja. Dessa revolução, a igreja fez uma contra-reforma. Eu não vou falar aqui, não interessa para nós isso, para não perder tantos seguidores, né? Ela fez uma contra-reforma e se acomodou lá. Mas essa revolução de Lutero serviu para nascer outras religiões, digamos assim, né? Em 1600, isso foi 1530 o Lutero. Em 1600, irmão, veio o calvinismo e o armênio, os armênios, né? Armenismo. Eles tinham teses diferentes sobre as coisas de Deus. O calvinismo disse assim: a igreja, o salvo, aquele que vai ser salvo, já está escolhido pelo Senhor. É aquela questão do predestinação. Quem vai ser salvo já está escolhido por Deus. E o arminiano disse assim: não, quem vai ser salvo tem que aceitar Jesus para ser salvo. Aquele que não aceitar não vai ser salvo. Você vê que a discussão não é de agora isso, né? Então os armênios, eles foram o início de muitas igrejas. Vamos falar aqui assim, bem por cima. Assembleia de Deus, Igreja do Nazareno, Igreja Metodista, as batistas em geral. Todas essas igrejas são dos armênios. Toda a teoria deles, a teologia deles é dessas igrejas. Já o calvinismo não. O calvinismo, ele teve a sua duração lá e acho que permanece em igrejas ainda, não sei. A Europa pode dizer isso, né? Porque não veio para cá. Calvinismo. Glória a Deus. Os armênios eram uma corrente teológica, irmão, criada pelos discípulos teólogos do holandês, Jacobus Arminius, o nome dele. Ele criou os armênios, né? Os arministas. O calvinismo é um outro cidadão. Vou ler aqui já para vocês. Os arministas acreditam que Deus elege somente aqueles que creem em Cristo
como seu Salvador. Eu acabei de dizer aqui, tem que aceitar Cristo também. Como a nossa profissão de fé também é a mesma coisa. Nós somos arministas aqui. Nós não somos calvinistas. Amém? E eles passaram o ano de 1600 numa discussão teológica, tinha até briga, irmão. Uma discussão teológica sobre essas questões de entendimento da palavra. Né? E eles criaram teorias dentro da teologia para discutir. E eram divergentes. Em poucas situações eles tinham alguma coisa que combinasse, mas eles eram divergentes. Amém? Aí, irmãos, vou ler aqui alguma coisa da teoria da predestinação absoluta, que era os calvinistas. Calvino afirmava que Deus, desde sempre, já sabia quem eram as pessoas que seriam salvas por eles, assim como as que não seriam. Portanto, para o calvinismo, Deus é soberano de todas as coisas e nada acontece se não for conforme a sua vontade. Tem alguma situação de verdade nisso que Deus é soberano? Né? Mas a questão de salvação, Cristo tem que estar. Não é? Tem muitas situações que as igrejas seguem o calvinismo até hoje. Tem algumas situações que acham que é predestinação. Não sei qual é das igrejas aí, dessas igrejas tradicionais aí, que segue a predestinação do calvinismo até hoje. Irmãos, aí caminhamos de 1600, fomos para 1800, Evans Robert e o avivamento do país de Gales. Esse avivamento foi tremendo, irmão, tremendo. Tinha 100 mil habitantes no país de Gales e ele ganhou todos para Jesus, todos 100 mil habitantes. Olha que maravilha, irmãos. Os historiadores dizem que nesse momento no país de Gales não tinha doente nos hospitais, todos foram curados. Os médicos, os enfermeiros iam para as praças, conversaram, bater papo, jogaram. Acho que não tinha nome na época, não. Outros jogos, né? Devia ter, né? Não sei qual era o jogo, mas iam para a praça, conversavam, bater papo. Não tinha. O delegado não trabalhava, não tinha crime, não tinha nada. Todos estavam salvos, todos glorificando ao Senhor, todos sendo cheios do Espírito Santo, irmão. Que maravilha, né? 1800. Eu estou dando um pulinho aqui, sabe? Porque eu copiei errado. Fui fazer a pesquisa e botei uma na frente da outra. Aí, irmão, em 1700, John Wesley, já falei aqui para a igreja. John Wesley foi um jovem inglês que foi buscar o Senhor, orando e jejuando. Criou 8.000 casas de orações, né? E ele fez uma revolução na Inglaterra com um avivamento. Quando ele andava na rua, as pessoas viam fogo atrás dele, fogo. Deus, né? E ele aí pensava que ele estava pegando fogo, aquele era o fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Lá, já antecipando um pouquinho, lá na Rua Azul aconteceu várias vezes, 18 vezes o corpo de bombeiro foi chamado. Nós foi chamado para apagar o fogo. Que fogo? Não tem fogo aqui não. Era o fogo do Espírito vizinho. Via o fogo do Espírito Santo na igreja e chamava o corpo de bombeiro. Aí ele ia lá 18 vezes, irmãos. Aconteceu isso. Maravilha, né? Maravilha. Glória a Deus. Então, John Wesley fez uma revolução. O pastor falou outro dia aqui que a Elizabeth I, dessa época de John Wesley, ela tinha mais medo da oração de John Wesley do que das bombas de Napoleão Bonaparte. Para você ver como é que o homem era de Deus, né? Um homem cheio de poder do Espírito Santo. Ele ganhou quase 5 mil almas para o Senhor, John Wesley. Quase 5 milhões de almas. Espalhou no mundo inteiro a igreja dele, metodista, né? Irmãos, aí chegamos na Rua Azusa. Azusa, não é o nome. É o pastor Charles Fox, é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que formou uma escola para ensinar sobre a palavra, sobre tudo. E o William Sênior era o meio que ficava lá de fora, mas ele assistia às aulas e ele buscava o Espírito Santo.
ele buscava a plenitude do Espírito Santo. Veja como é que é a coisa, irmão. E aí, ele começou uma oração na casa de uma pessoa chamada... Estou meio perdido aqui, mas... Bom, começou a oração. E lá, alguém em Houston foi batizado com o Espírito Santo. Eles souberam, mandaram buscar. Fizeram uma cotinha aqui, mandaram buscar a mulher, era uma mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí mandaram buscar. Quando mandaram buscar essa mulher, ela estava cheia do Espírito Santo. Fizeram a reunião. Aí tinha um cidadão lá, que ele foi batizado com o Espírito Santo. Batizado com fogo. Aí, irmãos, nessa reunião, quase todos foram batizados. Só não foi batizado o iniciador da palavra e do movimento, William Sênior. Mas não passou muito tempo, não. Ele logo em seguida foi batizado. E aí, irmão, o mundo inteiro começou a ter visão. Como fez agora na Universidade dos Estados Unidos? Muita gente foi para lá. E foram para lá, foram chegando pessoas do mundo inteiro lá para saber que movimento era aquele. E não cabia mais. Aí eles foram para a Rua Azusa, um local maior, foram para lá. E Deus começou a operar, mano, lá em Los Angeles. Começou a operar muito, curando, ressuscitando. O avivamento, irmão, ele pega de A a Z, sabe? Não tem, é Deus descendo sobre a terra e fazendo a obra que Ele sabe fazer. E o que é impossível para Deus? Nada. Nada. E no avivamento é isso. Nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis. E aí, irmão, na Rua Azusa, o movimento cresceu, foi crescendo. Aí veio dois pastores da Suécia, Gunnar Wing e Daniel Berg. Gunnar Wing. Eles eram pastores batistas. E eles vieram investigar aquele movimento. Porque as coisas são assim, as coisas de Deus. Quando abre assim uma porta de avivamento, de cura e tal, desperta a curiosidade no mundo inteiro. A notícia anda. Naquela época não tinha telefone, não tinha nada, mas despertou. Eles começaram esse movimento em 1906. E aí veio esses dois pastores da Igreja Batista. Quando eles chegaram em Los Angeles, eles foram batizados com o Espírito Santo. Pastor da Igreja Batista batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Amém. Aí veio alguém cheio do poder lá e disse assim: vocês não vão voltar para a Suécia, não. Vocês vão para o Brasil, uma cidade chamada Belém, no estado do Pará. Foi assim mesmo. Aí eles obedeceram a voz do Senhor e vieram. Em 1906, eles chegaram aqui em 1910. Acho que saíram. Naquela época a viagem era uns 5 meses, né? Era navio. Bom, chegaram aqui em Belém do Pará, né? E aqui eles fundaram a primeira Assembleia de Deus do Brasil. Aqui já existiam igrejas, as igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, metodista, né? E não sei quais são as outras, eu não pesquisei muito sobre isso, mas existia igreja há mais de 30 anos. Irmãos, esse avivamento da Rua Azusa, dentre os avivamentos todos que houve, de 100 em 100 anos o Senhor visitando o homem, ele foi o maior. Mas ele como diria, ele criou o pentecostalismo. Não existia Pentecoste. Foi lá na Rua Azusa que se criou esse Pentecoste. Foi por isso que o Gunnar Wing e Daniel Berg vieram para cá, para trazer o Pentecoste. Glória a Deus. Amém? Trazer o avivamento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse avivamento rompeu um
porque naquela época os Estados Unidos era muito racista, né? Rompeu um pouco as barreiras sociais, né? E raciais, né? Aproximando os negros e brancos. Quer dizer, na vida comum do Estado existia o racismo, mas na igreja acabou muito antes. Na igreja, porque o amor de Deus fez esse quebrantamento, acabou com isso, né? Então, brancos e negros sentavam um ao lado do outro. Quando o William Samuel ele foi estudar, ele ficou do lado de fora, ele era negro, ele não podia entrar, só tinha branco na sala, né? Mas com o avivamento acabou isso, acabou completamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Não sei se eu falei para você, o William Samuel era um negro, né? Falei. Ele foi liderado a convocação queimando o amor de Jesus, né? Esse grupo decide ter um encontro real com o amor e o fogo de Deus, é o fogo do Espírito Santo, irmão. Amém. Então lá na Rua Azusa realmente foi o maior, mas eu quero dizer para vocês que o maior dos maiores está por vir. Amém. Só que ele vai ser prazo menor, vai ganhar 1,5 bilhão de pessoas para Cristo. Após isso, Jesus vem buscar a igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Rua Azusa trouxe assim o grande avivamento de todos os séculos, né? Mas aí Bunabing e Daniel Beck chegaram no Brasil em 1910 e fundaram a igreja em Belém e tal. Aí esse avivamento veio para Manaus em 1917. Chegou em Manaus. Tinha um homem chamado Antônio Fernandes, que ele era agricultor, ele veio do interior trazer os produtos dele para vender aí na Manaus moderna, né? Mas não era Manaus, era Porto de Manaus. Pois bem, ele chegou lá e conversando com os comerciantes, convidaram ele, sabe? Tem uma igreja fundando, ele morou lá e tal, ele foi. Chegou lá, irmão, era a Assembleia de Deus da Duque de Caxias, naquele mesmo local. Só que a Assembleia estava armada, mas não tinha cobertura. Aí esse cidadão do interior disse assim: eu dou a palha para cobrir a igreja. Na próxima viagem que eu vier, eu trago a palha. Aí ele trouxe a palha para cobrir a igreja. E ele se tornou pastor, foi ser pastorear lá no interior. Amém? Amém. 1917. Veja bem. Irmãos, esse cidadão, ele não tinha muito entendimento, porque no começo do Evangelho, né, dizem algumas pessoas que ele pegava o charutão dele e ia ler a Bíblia. Entendeu? Não tinha muito entendimento, né? Mas aí foi crescendo, tal movimento. E esse trabalho até hoje estava no interior, no mesmo interior que ele veio. Meus amados, em 50 anos depois, 1917, em 1967, foi o jubileu de ouro da Assembleia de Deus. 50 anos, né? Jubileu de ouro. O neto desse cidadão chamado Antônio Matias Fernandes, essa pessoa que eles falam aqui, participei dos 50 anos da igreja. Com 10 anos de idade, a gente ia pegar água lá na ponte da Bolívia, em cima de caminhão de camburão, para construir a laje e construir aquela como é que chama? Galeria da igreja, que não tinha. E nós participamos intensamente. Veio pessoas de todo o mundo, veio da Suécia, Estados Unidos, da Europa. A Europa ainda estava com algumas igrejas, não tinha morrido ainda a Europa, ainda estava com algumas igrejas. Veio de todo canto do mundo, irmão. Eu tinha os suecos lá, que é lá na terra do navio, que a gente levou para tomar tacacá da dona Júlia, ficava lá em frente à igreja. Então a gente
Olha, em 67, irmão, foi a primeira vez que eu vi uma máquina fotográfica daquela que bota foto na hora. Já tinha os americanos. Aí nós fomos no passeio de barco, ele tirava a foto e chegou me dar, o que é isso? O que é isso, menino? Quer saber tudo, né? Senão essa aqui é uma máquina moderna, não sei o que e tal. Tirava a foto na hora. Para nós chegou aqui, não sei nem quando chegou, acho que nos anos 80 já, né? Pois bem, irmãos, então, nós temos que nos preparar para o grande avivamento. Nós temos aí de 15 a 25 anos, mais ou menos calculado por alguns profetas, que acontecerá o avivamento. E esse avivamento, irmãos, vai ser o maior de todos os tempos. Eu estou pedindo a Deus que me dê saúde, me dê vida, para que eu possa assistir o início desse avivamento, pelo menos. Né? Para eu ver as maravilhas de Deus. Porque no avivamento, irmão, você vê maravilhas de Deus. Deus curando, libertando, ressuscitando, as pessoas andando pela rua louvando ao Senhor. Uma pessoa um negócio desse é muita alegria, né? Não há briga entre pessoas, porque todo mundo está cheio do Espírito Santo. No milênio, irmão, Deus vai governar a terra. No milênio que Ele vier, vai ser assim. Não vai ter confusão com ninguém, não vai ter delegacia, não vai ter tribunal, não vai ter nada. Porque as pessoas vão se dar bem, vão ter amor pelas outras. Glória a Deus. Não vai ter nada disso. Acabou o tribunal. Vai ser 1000 anos. Amém. O próximo ao milênio, já para findar, é que os demônios vão ser soltos. E aí sim, aí vai ter um reboliço aí para poder tirar as pessoas da presença de Deus. Amém, irmão? Eu demorei muito? Não, amém. Pode ficar de pé, vamos orar.